É também interessante termos as equações da continuidade e do movimento em outros sistemas de coordenadas. Um exemplo são as coordenadas cilíndricas e também as coordenadas esféricas. Esse tipo de coordenadas tornam mais fácil a abordagem matemática de problemas, por exemplo, de escoamento em dutos cilíndricos e de escoamento de fluido em torno de corpos esféricos. Inicialmente, faremos a transformação das equações de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas e, posteriormente, para coordenadas esféricas. Uma forma de fazer essa transposição é utilizando as relações entre as coordenadas x, y e z, com as coordenadas r, θ e z, que são empregadas no sistema de coordenadas cilíndricas. Podemos usar a regra da cadeia e assim estabelecermos as relações entre as velocidades vx, vy e vz com vr, vθ e vz, e a mesma coisa em termos das coordenadas, e reescrevermos as equações da continuidade e do movimento nas três direções ortogonais em função desses novos sistemas de coordenadas. Essa figura ilustra mais uma vez o sistema de coordenadas cilíndricas. Aqui temos uma visão de um cilindro e de um elemento de volume nesse sistema de coordenadas. Neste caso, o elemento de volume teria dimensões ΔZ, uma espessura ao longo da direção radial equivalente a ΔR e uma variação angular equivalente a Δθ. É importante lembrar que Δθ é o comprimento do ângulo e não o comprimento do arco. Para transformarmos isso em comprimento do arco, é necessário multiplicar pelo raio de curvatura desse arco. Então, as dimensões correspondem aqui a R Δθ. Então, nesse novo sistema de coordenadas e nessa nova configuração de elemento de volume, nós podemos aplicar as equações dos balanços que foram desenvolvidas em coordenadas retangulares e fazermos a transposição para coordenadas cilíndricas. A seguir serão apresentadas essas novas equações usando essa metodologia. Essas novas equações foram extraídas de livros de fenômenos de transporte e no apêndice do livro da IBM, do livro do Bud e do Geiger, constam então dessas equações nas diferentes formas aplicadas a fluidos newtonianos e não newtonianos. Nessas apresentações eu utilizarei ou restringirei a mostrar as formas destas equações para fluidos com densidade e viscosidade constantes e também para fluidos newtonianos. Nesse slide, então, nós temos as versões da equação da continuidade e as equações do movimento nas direções r, θ e z, empregando o sistema de coordenadas cilíndricas. Nós vemos aqui, seguindo o mesmo comportamento dos casos anteriores, o termo de acúmulo de massa, a equação da continuidade é obtida através do balanço global de massa. Então, o acúmulo, o termo associado à entrada e saída de massa na direção R, na direção θ e na direção z. E as equações para balanço de quantidade e movimento nas direções R, θ e z. Sempre seguindo a mesma convenção, primeiro termo em cada colchete desse correspondente ao termo de acúmulo, variação das velocidades com o tempo, os termos subsequentes dentro do colchete relativos ao mecanismo de convecção, somatório de forças, incluindo o termo associado à diferença de pressão e o termo da gravidade, e dentro desse colchete, sempre multiplicado pelo valor da viscosidade do fluido, os termos associados ao transporte e quantidade de movimento por difusão. Essas equações elas apresentam a representação da lei de Newton da viscosidade para expressar as tensões normais e de cisalhamento, ou também a outra interpretação possível para esses valores, para essas expressões de tal, são que eles designam os fluxos de quantidade de movimento por difusão. Então, nós temos aqui as expressões para todas as tensões normais e tensões de cisalhamento. É importante destacar que esse operador que está apresentado aqui dentro desses colchetes, a definição dele é apresentada aqui embaixo. A finalidade de usar essa associação é para tornar as equações um pouco menores e facilitar a sua apresentação. Através de um procedimento análogo, é possível também transformar as equações da continuidade
e do movimento para coordenadas esféricas. Aqui nós temos a definição desse sistema de coordenadas. Então, se tivermos um ponto no espaço representado pelas suas coordenadas x, y e z, nesse sistema de coordenadas cartesianas, nós podemos transformar esses valores de coordenadas para um novo sistema de coordenadas esféricas, que são determinados através da posição radial, medida como distância em relação ao centro, em relação à origem, o θ, que aqui nesse slide está sendo avaliado a partir dessa medida nessa direção, fazendo um análogo aqui com o planeta Terra. O θ poderia ser medido do polo norte até o polo sul e variaria entre 0 e π, e o outro ângulo para designar posições no sistema de coordenadas esféricas seria o ângulo φ. Observar que o ângulo φ ele é medido fazendo a projeção do ponto no plano XY e aí medindo este ângulo nesse plano. Esse plano XY, novamente fazendo analogia com a Terra, seria um plano ao longo da superfície do Equador. Então, através dessas três coordenadas, a relação delas com as coordenadas x, y e z é apresentada aqui. Isso é possível, então, usando a mesma metodologia, a regra da cadeia, transformar as equações de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Esse slide ilustra um elemento de volume esférico, aqui num sistema de coordenadas esféricas. Ele tem dimensão ΔR ao longo da espessura, ao longo da direção radial, tem um comprimento de arco ao longo da direção θ, equivalente a R Δθ, e observar que na direção φ, como ela é medida no plano do Equador, é necessário fazer a projeção sobre o plano do Equador. Essa projeção, então, vai levar a um comprimento R sendo θ para o comprimento do arco, e aí nós multiplicamos isso pelo valor do ângulo ΔΦ. Então, isso aqui seria a configuração de um elemento de volume esférico, para o qual nós teríamos os balanços ou as equações de conservação global de massa e de quantidade de movimento, agora nas três direções ortogonais, R, θ e φ. Mais uma vez, a versão que será apresentada nos slides a seguir correspondem à versão para um fluido newtoniano com densidade e viscosidade constante. As versões para outros tipos de fluidos e sem a consideração de densidade e viscosidade constantes estão apresentadas no apêndice do livro-texto, que é o livro editado pela BM, e consta também nos demais livros de fenômenos de transporte recomendados na bibliografia do curso. Então, fazendo essa transposição, nós temos a equação da continuidade num sistema de coordenadas esféricas, acúmulo, entrada e saída na direção R, entrada e saída de massa na direção θ, entrada e saída de massa na direção φ. E as equações do movimento na direção R, a definição desse operador está apresentada aqui embaixo. Então, temos a equação de conservação na direção R, conservação de quantidade de movimento, convenção permanece a mesma, termo de acúmulo, os termos de convecção, os termos de difusão dentro desse colchete e os termos associados ao somatório de forças resultante da diferença de pressão e da componente da gravidade na direção R. As equações de conservação nas duas coordenadas restantes, θ e φ, definição do operador aqui na última linha, mesma coisa dos slides anteriores, acúmulo, convecção, termos de difusão, os termos associados ao somatório de forças, gradiente de pressão, componente θ da gravidade, gradiente de pressão ao longo da direção φ, componente φ da gravidade. As expressões para representação da lei de Newton da viscosidade para esse sistema de coordenadas expressa através das tensões normais e de cisalhamento, que podem ser também interpretadas como fluxos de quantidade de movimento por difusão, são apresentadas nessa sequência de equações. Temos 9 tensões, tal RR, tal θθ, tal φφ, e as outras demais tensões, as de cisalhamento, tal θφ, tal φθ, tal Rθ e tal θr, tal Rφ e tal φr. Para ilustrar a aplicação dessas equações gerais de conservação global de massa e de quantidade de movimento,
nós resolveremos aqui novamente um problema que já foi tratado no capítulo 5, através de desenvolvimento dos balanços de massa e balanço de quantidade de movimento. Nós faremos novamente esse tratamento agora, mas utilizando as equações gerais que foram derivadas. Isso tem o intuito de demonstrar como é que a utilização dessas equações gerais torna muito mais fácil a abordagem dos problemas, muito mais rápida, uma vez que nós não temos mais que desenvolver novamente os balanços. Basicamente, o que faremos é simplificar as equações que foram desenvolvidas e adequá-las ao sistema que estamos analisando. O sistema que vamos analisar novamente é o do escoamento de uma película de fluido, de um líquido, sobre um plano inclinado. Essa película de líquido em contato com a atmosfera, com um gás estagnado, e escoando sobre um plano inclinado com um ângulo conhecido. A região de interesse para o qual nós vamos desenvolver o balanço está delimitada aqui. Nós utilizaremos as mesmas considerações que foram feitas anteriormente, ou seja, escoamento laminar, fluido newtoniano com densidade e viscosidade constantes. Nós selecionaremos um sistema de eixos equivalente ao que foi usado anteriormente, de tal forma a transformar esse problema ou a manter esse problema como uma situação unidimensional. E restringiremos também a nossa análise para um sistema em regime estacionário de escoamento. A figura ilustra, então, o elemento de volume, que é considerado para efeito dos balanços, o sistema de coordenadas que foi escolhido, o ângulo do plano inclinado em relação à linha vertical, que representa a componente da gravidade, e a designação das coordenadas. Z igual a 0 seria a superfície do plano inclinado, seria a linha de contato do fluido com essa superfície sólida, e Z igual a H, delimitando a região da interface do líquido com o gás. Quando tratamos esse problema no capítulo anterior, nós desenvolvemos os balanços globais de massa e de quantidade de movimento na direção do escoamento macroscópico, que nesse caso é a direção Y. Agora nós utilizaremos as equações gerais e introduziremos simplificações nelas, considerando a nossa abordagem para o problema. Então, a consideração de estado estacionário e de um fluido com densidade constante nos permite eliminar esse termo da equação da continuidade e, ao mesmo tempo, retirar os termos que estão associados à velocidade na direção x e velocidade na direção z, uma vez que, para a nossa escolha de eixos coordenados, nós só temos velocidade macroscópica na direção y. Então, a resultante dessas simplificações vão nos conduzir, então, a essa versão para a equação do balanço global de massa, dvy dy igual a 0. Dentre as equações do movimento, as equações de conservação de quantidade de movimento, nós só precisamos de utilizar a equação referente à direção ou às direções em que ocorre movimento macroscópico. No caso, só está ocorrendo movimento macroscópico na direção y, que é a direção paralela ao plano inclinado. Então, considerando mais uma vez a nossa formulação de estado estacionário, esse termo de acúmulo pode ser removido. Não temos velocidade x, esse termo aqui pode ser retirado. Não temos velocidade z, podemos retirar esse termo. Esse daqui, apesar de termos velocidade na direção y, a equação da continuidade nos informa que dvy dy é 0. Então, todos esses termos dentro desse colchete podem ser retirados. Relativo ao transporte de quantidade de movimento por difusão, nós tiraremos esse termo, uma vez que não tem variação de Vy em relação a x. X seria a direção perpendicular à tela aqui do computador. Podemos retirar esse segundo termo, uma vez que a equação da continuidade nos garante que dvy dy é 0. Consequentemente, d2vy dy2 também será 0. Esse termo aqui permanece, uma vez que há variação de Vy ao longo de z. Z seria a coordenada perpendicular à superfície do plano. Como o sistema está aberto para a atmosfera, não há gradiente de pressão ao longo da direção y, e o valor de Gy pode ser estimado calculando a componente da gravidade na direção y. Então, fazendo essas considerações, a nossa equação de quantidade de movimento na direção y, que é a direção do movimento macroscópico,
vai nos conduzir a essa expressão final que está apresentada aqui, já incorporando a definição do GY, que corresponde a menos G cosseno θ. Nós podemos, então, agora integrar essa equação, aplicar as condições de contorno e determinar o perfil de velocidade. Vocês observem que o tratamento agora ele ficou muito mais rápido, mais simples, né? Basta a gente tomar as equações gerais, formular o problema que está associado à abordagem que estamos propondo e simplificar essas equações e, finalmente, integrar a equação, aplicar as condições de contorno e determinar o perfil de velocidade. A equação diferencial que foi obtida no slide anterior, ela pode ser integrada através da técnica de separação de variáveis. Então, reproduzir a equação aqui, já fazendo transposição dos termos e procedendo, então, à integração através da técnica de separação de variáveis, nós conseguimos, então, descrever o valor do gradiente de velocidade e, finalmente, integrando o gradiente de velocidade, descrevermos, então, o perfil de velocidade e observar que aparecem duas constantes de integração, uma vez que fizemos duas integrações, e essas constantes devem ser determinadas através das condições de contorno. Aqui, mais uma vez, nós já constatamos que vai ser obtido um perfil parabólico, uma vez que temos uma dependência de Vy com z elevado ao quadrado. As condições de contorno, então, para determinarmos C1 e C2, são relativas a questões físicas que já conhecemos. Nós sabemos que na interface de um líquido com um gás estagnado, devido ao fato do gás ter viscosidade muito baixa, nós podemos assumir que a tensão de cisalhamento ou fluxo de quantidade de movimento naquela interface é nula. Então, a representação matemática é de que tal Zy, que é igual a menos μ dvy dz para esse caso, é igual a zero em z igual a h. E a segunda condição de contorno é a condição de não escorregamento em z igual a zero, Vy igual a zero. E aí a gente consegue, através dessa substituição das condições de contorno, determinar o valor de C2. Então, utilizando essa primeira condição e assumindo C2 igual a zero, nós podemos determinar C1 e, consequentemente, a expressão para o perfil de velocidade, que é idêntica à que foi obtida no capítulo anterior, onde constatamos que todas as velocidades vão ser negativas, porque o nosso eixo Y foi orientado para cima, e o escoamento aqui está se dando só devido à gravidade, ele vai ocorrer no sentido descendente. Esse termo que está aqui entre parênteses, os valores de z vão variar entre 0 e h, e nessa faixa de valores de z, esse parênteses aqui vai ser sempre positivo. Como ρg cosseno θ dividido por μ é sempre positivo, nossas velocidades serão todas menores do que zero, à exceção da velocidade em z igual a zero, que vai ser nula. Então, a gente satisfaz as condições de contorno e verifica que os valores de velocidade vão ser negativos, de acordo com a nossa expectativa.